Muito bom. E aí, a gente vai falar hoje, nosso tema é procrastinação. Conta pra gente o que que é procrastinação, meu amigo. Cara, eu comecei a perceber, não só pela parte da saúde mental, mas pela dinâmica de vida, né? Que é um tema muito batido, tanto em consultório quanto em roda de conversa, em podcast. E comecei a reparar que o paciente ele chega com a queixa da procrastinação, mas ele às vezes não entende nem o que é procrastinação ao certo e nem se ele está sofrendo de sintomas por estar procrastinando ou se ele está procrastinando como um sintoma. Entendi. E daí tem tentado estudar bastante sobre o tema para poder ajudar da melhor forma possível e, de preferência, de forma mais comportamental, sem que a gente tenha que fazer interação medicamentosa, sem que tenha que fazer tratamentos mirabolantes e química e alquimia. Então, Legal. Estilo de vida mesmo. exatamente, Comportamento. exatamente. Legal. O principal passo, na realidade, é esse. Tanto é que, depois a gente até pode puxar esse gancho, o paciente TDAH, ele entra no consultório com o perfil padrão, né? Aquele traço todo da síndrome, e você entra com a medicação, depois de fazer o diagnóstico, e muitas vezes ele volta e fala, doutor, eu estou me sentindo melhor, estou mais organizado, mas eu continuo procrastinando. E quando você vai perceber, na realidade, melhorou a parte hormonal, você organizou a parte neuro... Neurobiológico. Exato. Só que o comportamental dele não mudou. Uhum. São anos agindo daquela Tem um forma. hábito já estabelecido, né? Exatamente. Então, assim, não tem química no mundo que vai fazer ele sair do comportamento É. se ele não quiser. Isso é legal, hein? Não tem química que mude hábito. Hábito Exatamente. se muda com hábito. Com hábito, exatamente. Legal, Porque, legal. assim, o remédio pode te dar aquele inicial, aquele empurrão. Mas se você não organizar o seu comportamental, não for, inclusive, bem orientado com relação ao alinhamento comportamental, você vai enxugar gelo. Legal. Então, procrastinação não deixa de ser um hábito também, um comportamento Sim. aprendido ao longo do tempo. Quando a gente pega por definição, né, a procrastinação é uma palavra que vem do latim, que quer dizer, em grossas palavras, deixar para amanhã, Tá, postergar, né, adiar. tá. E existem duas formas mais concretas de procrastinação. O procrastinador que simplesmente faz qualquer outra coisa ou não faz nada produtivo e deixa para depois. E aquele que é o mais grave hoje em dia, que também é muito comum, que é o procrastinador ocupado. Tá. Ele tem uma ação, uma tarefa importante para fazer, só que ele preenche o dia dele com Substitui. várias tarefas pseudo-importantes, ou às vezes nem tão importantes assim, para se mostrar ocupado e não cumprir a tarefa que ele Entendi. precisa. Alivia aquela culpa por não estar fazendo algo De mais certa importante, forma, fazendo algo que também é importante, mas talvez não era tão é o importante para aquele dia. exatamente, é o procrastinador produtivo. Tá. É aquele que ele envolve uma desculpa procrastinadora de qualquer forma, porque ele está massageando o próprio sofrimento pela procrastinação com outras atividades que não são tão importantes. Tá. É diferente, por exemplo, daquele procrastinador que vai assistir uma série, vai comer, vai, sei lá, fazer qualquer coisa que não tenha funcionalidade. Sim. Seja mais lazer, entretenimento, que uma Exatamente. atividade produtiva. E daí, nesse de lazer e entretenimento, pensando já na neurociência da recompensa rápida do cérebro, a pessoa ela começa a tender para necessidades maiores de dopamina. E daí entra no risco da fuga rápida, que são as comidas gordas, né, o comfort foods, e drogas. Tá. Aí, e como drogas a gente entende não só drogas químicas, mas comportamentos adictos, né? Entendi. Como telas, enfim. Telas, pornografia, masturbação, qualquer comportamento adicto que traga o efeito rápido. Entendi. Uma recompensa imediata, né? Sim. Então, por definição, procrastinação, essa palavra latina é empurrar para depois. Empurrar para depois. Deixar para amanhã, adiar, é postergar uma tarefa. Postergar uma tarefa Mais geralmente importante, exato. Porque a procrastinação de tarefas sem importância, a gente não consegue caracterizar necessariamente como procrastinação, porque ela não precisa necessariamente ser patológica. Sim. Né? Não é um comportamento patológico. Nem, por exemplo, eu
preciso limpar o banheiro, mas tudo bem se eu limpar daqui a pouco. Sim. Eu vou vou escrever. Tá. Vou ler um livro, daqui a pouco eu limpo. É uma procrastinação light, né? Não dá para caracterizar. Uhum. E a gente entra com procrastinação dentro da patologia quando ela começa a ser voltada para atividades importantes mesmo. Uhum. Aquelas que vão acabar trazendo malefícios na vida psicossocial do paciente. Tá. Por exemplo, as pessoas não confiam mais na pessoa. Os seus núcleos, os seus contatos, sejam sociais, familiares, eles já não confiam mais em você, porque você procrastina praticamente tudo. Então, se você pedir qualquer coisa para essa pessoa, ela não vai cumprir. Uhum. Ou se cumprir, vai fazer meia boca aos 45 do segundo tempo. Por sinal, esse é um comportamento assustadoramente patológico e comunitário da nossa cultura, inclusive, do brasileiro em específico, que é você achar que amanhã você vai ter condições melhores para fazer do que hoje. E daí a gente entra num comportamento cíclico, que daí por definição, e daí aproveitando o gancho da definição de procrastinação, a gente consegue entrar que o comportamento procrastinador ele vira cíclico por causa desse processo. Então assim, você foi exposto a uma necessidade de atividade importante ou uma ação que demanda esforço, qualquer que seja, intelectual ou físico, e por crenças limitantes, seja essa de amanhã terei mais tempo, ou amanhã estarei mais bem preparado. Hoje eu tô muito cansado, sobrecarregado, não tô legal. Não tô legal, esse não tô legal né? Ou então, crenças limitantes um pouco mais inconscientes. Por exemplo, o desajuste e a frustração. Estou inseguro, não posso suportar a possibilidade de não ser bem-sucedido. Eu prefiro não fazer do que fazer meia boca, sendo que você nem sabe se vai sair meia boca. Ou alguém vai fazer melhor do que eu, então eu prefiro postergar até que alguém faça. Então você acaba caindo nessas crenças limitantes, nesse pensamento de que talvez não seja para você fazer agora, porque amanhã ou depois ou alguém... Sim, tem uma ilusão quanto ao amanhã, Exatamente. quanto ao futuro, de que talvez seja um dia melhor, tem uma... E qual que é o grande detalhe da procrastinação? Quando você entra nesse pensamento, mesmo que inconsciente, de que você não tem o que precisa hoje, você sabe que está procrastinando e você se sente mal. É um sentimento ruim. E o cérebro, o nosso cérebro é maravilhoso. Só que ele é maravilhoso para te deixar bem. Então, e pela tendência à homeostase do nosso cérebro, ele vai pegar esse comportamento ruim e vai tentar fazer alguma coisa para que você se sinta bem, mesmo diante de um comportamento ruim. Então ele pega e ele busca e ele te convence com... A gente chama de desculpas procrastinadoras. Ele te traz a flor do pensamento, desculpas procrastinadoras para que você justifique o próprio comportamento corrompido. Então, por exemplo, o dia está muito bonito hoje. Tudo bem se eu fizer amanhã, porque amanhã eu vou ter um tempo maior e está tudo bem. Ou, por exemplo, eu sei que se eu fizer essa programação hoje, amanhã eu vou me sair melhor. Então, você se conforta e às vezes você usa até alguns pensamentos um pouco mais egoístas. Por exemplo, eu não preciso fazer agora, ninguém manda em mim. Esse ninguém manda em mim é bem complicado também. Tem alguns conhecidos e familiares que costumam usar o discurso. E nessa desculpa procrastinadora, o corpo dá um jeito, o cérebro dá um jeito de te confortar diante do desconforto da procrastinação. E pela necessidade do cérebro de prazer imediato, de recompensa aguda, de não valorizar a recompensa tardia, ele acaba treinando o comportamento a se repetir. Então, toda vez que você procrastina, você entra em crenças limitantes. Crenças limitantes levam a desculpas procrastinadoras para te confortar. Essa desculpa procrastinadora te leva a um comportamento acolhedor e daí entra a atividade prazerosa, a comida, a droga, as outras atividades menos importantes para você se sentir acolhido pelo próprio cérebro e numa próxima vez que você for exposto a uma necessidade de procrastinação novamente, a uma atividade importante, você vai repetir o processo. Fecha-se um circuito Sim. procrastinador que se torna talvez um labirinto. Um labirinto. É um looping. Procrastinador, é um looping. Um looping eterno. É uma prisão mental. E é por isso que a gente não consegue sair.